Vamos ler A Boneca Monstro. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Olha eu aqui. Se houver nomes, estarão trocados. Eu nunca me imaginei te escrevendo um relato, até porque nunca havia me acontecido nada digno de um, até uns dias atrás. Ana, confesso que eu sou uma pessoa medrosa, mas do tipo cagona mesmo. E desde que eu me entendo por gente, eu tenho medo de boneca. Aí você me pergunta, mas por quê? Bem, Ana, eu também gostaria de saber. Minha mãe me conta que quando eu tinha 1 ano, mais ou menos, o meu pai achou uma boneca da Xuxa e trouxe para casa. Como assim achou? E trouxe para casa, mas disse que eu morria de medo da boneca. Eu chorava de desespero. Eu não chegava nem perto. Deve ter alguma relação com isso. Mas vamos ao relato, senão isso aqui vai ficar muito longo. Então, Ana, eu tenho uma filha de 3 anos. E quando descobri que eu estava grávida, já fui falando logo para os mais próximos e que eu não queria saber de boneca nenhuma em casa, tá? Que a minha filha não brincaria com bonecas, tadinha. Mas nem todos deram ouvidos. Claro que não foi para todo mundo também, né? Que eu dei o aviso e ela acabou ganhando algumas bonecas. Uma em especial da minha mãe. Minha filha, que aqui vou dar o nome de Loló. Lolô, eu vou chamar de Lolô, tá? Minha filha, que eu vou dar o nome aqui de Lolô, nunca foi muito apegada a brinquedos. Quando ganhava, brincava um pouquinho e logo deixava de lado. Depois brincava de novo e assim ia. Em uma determinada semana, ela pediu os brinquedos. Eu dei a caixa de brinquedos para ela e logo esparramou tudo e eu fui lá cuidar dos meus afazeres. Até que ela me chamou e me pediu uma boneca. E eu peguei a boneca que a minha mãe havia dado a ela. E ela se negou a pegar essa boneca. E eu com pressa falei, vai, pega, Lolo, pega logo a boneca. E ela fazendo uma careta me respondeu, não, mamãe, essa boneca não, ela é um monstro. Eu, como uma boa cagona aqui, né, já me tremi toda. Ai, filha, como assim? Ela é um monstro? Perguntei e ela, com a mesma careta, respondeu: ele é um monstro e faz bu pra mim. Ah. Eu tentei deixar pra lá, coloquei na minha cabeça que era só imaginação de criança. Mas, Ana, ouço todos os seus relatos, principalmente de amigos imaginários, e sou muito atenta com tudo que a minha filha diz e faz. Eu perguntei eu peguei a boneca e coloquei embaixo de umas roupas que estavam no berço, que temos aqui como artigo de decoração, porque nunca foi usado. Ah, eu sei bem como é isso. Eu tive 2 berços que nunca usamos. Tudo fica tudo na cama com a gente. Bom, isso aconteceu mais ou menos em uma terça-feira. Quando foi na quinta-feira, eu deitei com ela para fazê-la dormir. Aí do nada lá vem ela de novo com o caso da boneca. Mamãe, eu tenho medo da boneca. Ela é um monstro. Aí eu fui especular. Por que ela é um monstro, Lolô? E ela respondeu, porque ela faz bu pra mim. E eu perguntei, onde você viu ela fazendo bu pra você? E ela respondeu, quando ela estava andando lá fora. Ai, meu Deus. Falou apontando pro corredor. Ana, eu não pensei 2 vezes. Eu catei todas as bonecas e qualquer coisa que tinha olho, boca e nariz, braços e pernas, coloquei numa sacola e joguei em cima do guarda-roupas e lá ficou até domingo. No domingo, levantei cedinho e fui preparar o café do meu marido, pois ele ia trabalhar. Preparei, ele saiu e eu deitei novamente. Ana, eu tenho dificuldades para dormir, mas muito mesmo. Mas naquela manhã eu deitei e simplesmente apaguei e tive um sonho que mais parecia uma visão. Sonhei que eu chegava em casa com uma das minhas cunhadas e os nossos filhos. Mas o estranho é que não era minha casa, era na casa de uma tia minha, irmã da minha avó.
E chegando lá, estavam todas as bonecas na mesa, se mexendo e rindo satanicamente. Eu levava um susto e começava a orar e repreender aquilo. Minha cunhada agia naturalmente, como se fosse tudo normal. Aí eu peguei as bonecas e disse que eu ia colocar fogo. E a minha cunhada me dizia para não fazer isso, que ela queria as bonecas. Eu, sem entender nada, falava, mas como que você quer essas bonecas desse jeito? Aí eu falei, quer saber? O que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros. E saí para colocar fogo naquelas bonecas. Acordei assustada. Já fui levantando, pegando o saco com aquelas bonecas, coloquei na lixeira junto com o lixo e os coletores levaram. Aí eu pergunto, Ana e Assombrados, será que esse sonho foi um aviso para eu me desfazer? Um aviso para eu me desfazer dessas bonecas ou foi pura paranoia minha? Deixa nos comentários, sempre com respeito, por favor. Me desculpe os erros, a falta de sinais. Não é nada fácil escrever um relato com uma conversadeirinha aqui do lado. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que gostem. Espero também não ter que precisar mandar mais nenhum. Deus é mais. Um beijo para todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, o sonho pode ser que seja porque você já estava impressionada com a história da boneca andando, né? Que a sua filha falou que ela estava andando no quintal e fez abu, essas coisas. O sonho pode ser que seja por conta disso. Mas eu não acredito que a criança ia estar mentindo, insistindo nesse lance da boneca ser um monstro. Ela faz bu pra mim e ela estava andando lá fora. Será que ela imaginou tudo isso? Não sei. E essa boneca foi uma boneca que a sua mãe deu para ela. E aonde a sua mãe conseguiu essa boneca? Porque era dessa boneca que ela reclamava, não era de nenhuma outra, né? Cadê? Ela ganhou de algumas pessoas, algumas bonecas, uma em especial da minha mãe. Então, e essa boneca que a sua mãe deu para ela, você nunca questionou, perguntou de onde veio, se sua mãe comprou, de quem comprou, se alguém deu? Por que é essa boneca? Ou foi aleatório, sei lá, se tinha algum espírito ali, se identificou com essa boneca e falou, essa aqui que eu vou usar. Gente, eu não sei. Mas a questão é, não ignorem essas falas dos seus filhos. Por mais que não seja real, que ele tenha imaginado, sei lá o quê, a verdade é que ele tem medo, que a criança está com medo daquilo, sendo aquilo de verdade ou não. Então, respeite isso, tire a boneca de perto, escute, faça uma oração, alguma coisa ali junto com a criança, explique para ela que ela está segura, que você está perto, sabe? Mas não trate como, isso aí é coisa da sua cabeça e se vire com isso. A criança tá lá, a boneca tá lá andando. Ai, meu Deus, eu tenho que me virar com essa boneca, que vai saber que jeito que aquilo acaba se mostrando pra criança. Vai saber se a criança tem uma certa mediunidade um pouco mais aflorada. E aí você fica julgando, tudo é pesadelo, é coisa da sua cabeça. Né? Vai ter que dormir nesse quarto sozinho, assim, no escuro, assim, porque não existe essas coisas. Aí você tranca a criança no escuro, no quarto, e ela tá vendo alguma coisa lá dentro. Meu Deus do céu. Então, não faça isso. Se a criança falou que tá com medo, deixa ela segura ali, deixa ficar no quarto, conversa, até ela se sentir segura de novo, às vezes, pra, né, enfrentar aquilo. Aparição no corredor, olha só, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. E parece que é meio perseguindo criança, né? Adolescente, essas coisas. Não, criança. Será que a gente tem uma percepção quando a gente é criança? Enfim, isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Era um final de semana e eu ia dormir na casa do meu pai. Eu lembro que o dia transcorreu normalmente até que chegou a hora de dormir. No quarto foram dormir 4 pessoas contando comigo.
Colocamos colchões no chão, pois não havia cama suficiente para todo mundo. Eu fiquei em um colchão que ficou de frente para a porta que dava para o corredor que interligava os outros quartos. Detalhe, por causa do meu colchão, não dava para fechar a porta, teve que ficar aberta. De madrugada, todas já estavam dormindo, menos eu, pois eu demoro muito para pegar no sono em lugares que não sejam a minha casa. Como estava no escuro, tentando dormir, eu fiquei olhando para o corredor. Eu não, gente, eu cubo a cabeça, é horrível essa sensação. Ainda bem que hoje tem o celular, que a gente pode ligar, botar na cara e não ver nada sem volta. Só o celular aqui até dar sono e fechar o olho e cobrir a cabeça, porque ficar olhando pro nada. Pra mim é certeza de que vai aparecer alguma coisa. Nunca vi, mas só, pensar que vai, já dá medo. Bom, então fiquei ali olhando para o corredor tentando dormir, esperando o sono chegar. Quando, não sei exatamente a hora, pois não tinha relógio ali no quarto, mas eu acho que já era bem tarde, eu senti alguém me olhando. Olhei na direção do corredor e vi uma mulher de vestido branco com manchas vermelhas no vestido que pareciam ser de sangue. O cabelo era preto, longo e muito desgrenhado. Eu fiquei paralisada. Eu estava com muito medo, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Ficamos nos encarando por alguns minutos, mas ela não fazia nada, também não falava nada, só ficava ali me olhando. Eu estava com muito medo dessa mulher. Eu estava com medo dela vir na minha direção. Então me levantei, tentei tirar o meu colchão que barrava a porta. Quando eu consegui, eu fechei a porta, não sei nem como. Ninguém que estava no quarto escutou. Deitei no colchão e me cobri inteira com o cobertor. Até hoje eu não sei como que eu criei coragem de me levantar, tirar o colchão da porta, fechar a porta com aquela aparição ali no corredor me encarando. Até hoje eu não sei o que era ou quem era aquela mulher no corredor. Eu também já ia especular com as pessoas da casa. Essa casa era de quem? Alguém morreu aqui? Quem que é tio parente? Não sei, porque... Isso me lembrou a Catherine Malin. Quem lembra? Era Catherine Malin, não é? A menina do corredor. Vocês lembram daquela assombração? Uma foto que te contava a história de que a pessoa tirou a foto daquele corredor e saiu aquela imagem. Que era uma menina que falava, não olhe nos olhos dela. Quem olha nos olhos dela, acontece uma tragédia, ou não sei o quê. E eu já ficava assim, só que aí você abre a foto, a primeira coisa que você vê é o olho dela, porque é destacado, branco, assim. Aí eu morri de medo na época da Catherine Malin, a menina do corredor. Mas era mentira, né? Mentira. Mas deu medo. E também era no corredor. Eu lembro de outras fotos de fantasmas que já via pela internet, que eram também corredores de hospitais e por aí vai. Bom, pessoal, você tem alguma... Porque quando você olha para um corredor como esse daqui, você já não começa a imaginar que vai apontar uma cabeça ali, que alguém vai passar de uma porta para outra? Eu não sei, já tem a sensação de que... Cadê minha sacola de alho? Olá, Aninha, Matheus Assombrados e todos os moderadores do canal. Não tem nomes, pode ler tranquila. Obrigada. Ninha é a forma que eu te chamo aqui em casa. Essa semana eu estava preparando o almoço e ouvindo os relatos, como sempre. Team Faxina com Assombrados, é isso aí. Quando eu vou procurar o alho, eu não acho. Quando fui procurar o alho, não achei. Procurei em todos os lugares que eu poderia ter guardado e nada. Revirei o canto que eu sempre coloco ali, revirei a geladeira e nada de achar bendita sacolinha de alho. Nós consumimos bastante alho por minha esposa ser da área de saúde e saber das propriedades benéficas do alho. Ninha, sem mentira nenhuma, tinha meio quilo de alho ali. Eu tinha visto no dia anterior aquela sacolinha de alho. Lembro bem que eu até pensei,
Nossa, esse alho todo precisa ser descascado e fazer um creme de alho. Assim não estraga tudo, né? E no outro dia eu fui pegar e não tinha um alho sequer. Onde será que foi parar minha sacola de alho? Será que foram as almas de Guiana? Ou o povo de Sete Além que pegou para temperar alguma coisa? Olha, tô pistola. Que com tanta coisa para eles sumirem nessa casa, vou sumir logo com a minha sacola de alho. Agora só para mim, dá licença. Um beijo para você, muito obrigada, viu? Bom, né, aquela coisa, né, que só... E não apareceu mesmo, não foi ninguém, não passou ninguém pela sua casa que poderia ter passado a mão na sacola de alho. Você fala, gente, também roubar uma sacola de alho? Sei lá, às vezes algum parente, sabe? Às vezes a mãe passa em casa e fala, tô precisando de alho, depois eu vou catar aqui, depois eu falo pra ela, sabe? Sei lá, alguma coisa assim, não tem essa possibilidade de alguém ter pego o alho. Bastante alho. Alho é interessante, às vezes a galera do lado de lá quer alho. Quer alho. Às vezes as pessoas do lado de lá querem alho, né? Então, YouTube, eu estou falando que as pessoas querem alho. Quer alho, né? É isso. Ai, ai. É um tema que muitos gostam, que é Sete Além. Fui para Sete Além? Será? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, eu sou fã do canal desde 2019 e, é claro, depois de ouvir muitos relatos, resolvi mandar os meus também. Sou viciada, acho que é isso, eu sou virada no sobrenatural desde pequena e por isso tenho muitos relatos, meus e da minha família. Relatos de todos os níveis, pequenos, médios e grandes, e até terríveis. Eu criei um e-mail e um nome fictício, ok, para você saber que sou eu quando ver os relatos. Enfim, vou começar com um relato médio e recente, que aconteceu comigo agora, no mês de novembro de 2021. Pode ler tranquila, não tem nomes. Eu tenho sonho de fazer faculdade, mas como tenho poucas condições financeiras, sou uma pessoa que depende dos vestibulares e dos concursos públicos. Estou há quase um ano tentando uma bolsa de estudos. E já deixo aqui a promessa de que se esse ano eu conseguir ganhar uma bolsa integral no curso e na faculdade dos meus sonhos, eu mandarei para vocês o relato mais assombrado da minha vida. Ok, estaremos no aguardo. Então vamos ao relato. Eu, como toda boa estudante que deseja fazer faculdade, fui fazer o Enem. Estudei muito, me preparei. Uma semana antes, fui ver o local da prova e vi que caí em uma escola perto do shopping que tem aqui próximo onde eu moro. Eu moro na zona periférica da minha cidade e esse shopping é o único da região. Ele é grande e fica entre dois bairros, o bairro onde eu moro e outro bairro onde caiu a minha prova, ou seja, do outro lado do shopping. No dia, eu decidi ir de Uber, pois apesar de ser um pouco perto, eu não sabia direito onde era o local. Fiquei com medo de me perder ou me atrasar e não conseguir fazer a prova, né? Cheguei lá, fiz a prova e deu tudo certo. Bom, ao menos era o que eu achava. Quando saí no portão da escola, me lembrei que eu não sabia voltar para casa. Perguntei para algumas pessoas onde era a parada, de ônibus, acho, mas ninguém sabia dizer onde era. Como já era ali umas 5:30 da tarde, logo já ia anoitecer, e aqui na minha cidade 6 horas da tarde já tá noite, eu fiquei preocupada, pois aqui também é muito perigoso. Aí eu comecei a chamar um Uber,
mas também nenhum deles aceitava. Ou quando aceitavam, depois cancelavam a corrida, sabe? Sei. Então me lembrei que ali perto ficava uma avenida que levava ao grande shopping, ou seja, perto de casa. E aí eu fui me guiando pelo Google Maps no meu celular, com medo de ser roubada também. Eu tirava o celular da bolsa, olhava e depois guardava de novo. E assim fui andando. Quando vi que estava anoitecendo, olhei no celular para ver se eu já estava perto, mas eu estava sem sinal. E já era mais de 6 da tarde. Aí eu me assustei. Eu não sabia onde eu estava. E como já tinha passado tanto tempo, eu não tinha dobrado. E já tinha se passado tanto tempo e eu não tinha dobrado nenhuma rua ainda. E eu não sabia onde eu estava. As ruas eram vazias, escuras. Ana, eu fiquei com medo, pois sou muito sensível. O ar e a energia naquele local era muito ruim. Tava muito frio. Sabe aquelas noites de céu fechado com cara de que vai chover até de manhã? No mínimo, eu ia me molhar toda. Ou eu ia me molhar toda ou ia ser roubada. Era o que eu pensava. Mas como eu não via movimentação, nem de carro, nem de moto, nada, ninguém, eu imaginei que eu estivesse indo bairro adentro, em vez de sair dele. Pois até as casas pareciam diferentes. Eram todas velhas e de madeira, feias, caindo aos pedaços, sabe? Continuei até que eu vi um homem velho, sentado numa cadeira em frente a uma dessas casas velhas aí também. Eu fui na direção dele para perguntar para que lado ficava a avenida. E antes de eu falar, ele se levantou da cadeira, me olhando de cima a baixo, meio que incrédulo, e me disse: "O que você está fazendo aqui, menina? Como você veio para cá? Esse lugar não é para você." E eu disse: "Eu não sei, eu acho que eu me perdi. O senhor sabe onde fica a avenida tal?" Ele, me interrompendo, falou, olhando para os lados assim: "Volte por onde você veio. Esse lugar é perigoso. É perigoso para você. Vá logo antes que eles vejam a sua luz. Vai rápido, menina. Volte por onde você veio e não olhe para trás." Ana, eu me assustei muito e saí correndo sem olhar para trás. O velho falava olhando para os lados, sabe? E era como se ele tivesse preocupado com algo. Eu não pensei 2 vezes, eu voltei correndo. Eu corria e orava ao mesmo tempo, pedindo a Deus para eu sair logo dali. Eu não sei ao certo quanto tempo eu corri, mas de longe eu vi a avenida e os carros, e aí eu corri para lá. Quando cheguei na avenida, não parei de correr. Avistei o shopping, atravessei a avenida também correndo e cheguei lá correndo. Eu acho que eu até assustei as pessoas que estavam no shopping ali na hora. Me sentei na praça de alimentação, vi que tinha recuperado o sinal do celular e pedi um Uber para minha casa. Quando cheguei em casa, minha irmã estava preocupada, pois já era quase 8 da noite. E eu devia estar em casa pelo menos às 6 da tarde. Um detalhe é que realmente as pessoas falam que eu tenho uma luz. Eu sou muito animada, eu falo com todo mundo, eu amo cores bem coloridas, rosa, lilás, azul, amarelo. Eu chamo atenção, sabe? E as pessoas falam que eu tenho uma espécie de luz que me faz brilhar em todo lugar. Bom, Ana, esse é o meu relato. Não vou afirmar que eu estava em 7 além, pois foi tudo muito rápido. Mas eu fico me perguntando, será que eu estive em 7 além? E como aquele senhor sabia da minha luz? Será que ele viu também alguma luz em mim? Enfim, Ana e assombrados, me digam o que vocês acham. Me desculpe se ficou longo, me desculpe os erros também. PS. Amo ouvir os relatos contados por você. Amo todas as vezes que você muda o cabelo. Você está muito linda com esse laranja camaleão. Te amo, Aninha. Manda beijo pra mim e pra minha gatinha. Um beijo pra você, um beijo pra sua gata. E muito obrigada, viu? Então, eu poderia dizer no início que ela afirmou que realmente não conhecia muito aquela região, até porque
até por isso ela decidiu ir de Uber, né, porque ela realmente não sabia muito bem, não conhecia muito bem. E de repente, ao se aventurar em ir sozinha, acabou entrando por um caminho por onde ela nunca passou e talvez ali fosse um lugar meio que estranho mesmo, entendeu? Mas o estranho na história está nesse homem, dizendo essas coisas para ela, que é aquela coisa que a gente sempre ouve nos relatos de Sete Além. Volta, você não pode ficar aqui, eles não podem te ver. E você fala, eles quem? Como assim? Eu quero sair. Acredite, eu quero, mas não sei como. Aí eles sempre falam, volta de onde você veio. Então já fica a dica, se você entrou num lugar, fala, ai meu Deus, não sei onde eu tô, eu acho que eu tô em Sete, ele já volta, pelo mesmo lugar que você veio. Que na maioria dos casos é assim que se faz pra sair. E aí de uma hora ou outra você vai sair, sem precisar fazer muita coisa, pelo que eu entendi. Você passa o véu de novo da dimensão. Não sei, gente. Aí o que tá estranho tá nesse cara. E ela ficou perdida, assim, por 2 horas. O trajeto, como acabou... Como que é? Acabou 5h30 de fazer a prova, é isso? 5h30. Pelo que ela falou... se fosse embora, assim, de boa, em meia hora ela estaria em casa. Às 6 horas era pra ela estar em casa. E ela chegou 8 horas. Tava sem sinal no celular, então provavelmente ninguém conseguia ligar, né, pra ela. E aí, pessoal, será que ela acabou caindo nessa outra dimensão aí? Será que era Sete Além? Já aconteceu algo parecido com vocês? Manda o relato. Bom, deixa eu já deixar aqui. O fantasma tagarela. Tagarela. Acho que a Penélope falava. Ela invertia quando falava tagalera. Acho que é isso que ela falava. O fantasma tagarela. Até eu vou trocar aqui daqui a pouco. Oi, Ana, tudo bem? Todos os nomes já estão trocados, então pode ler sem aperreio. Eu me chamo Fulana, tenho 22 anos e o relato que irei te contar é um dos muitos que a minha querida e amada avó me conta desde que eu me entendo por gente. Eu sou filha única e neta única desses avós maternos que contam a história. Então daí você já tira o quanto somos próximos. A minha avó Maria hoje tem 72 anos e o meu avô já é falecido há 8 anos. Nós moramos em Pernambuco. E o relato que irei te contar aconteceu em Rondônia, há mais de 40 anos, quando a minha mãe tinha mais ou menos 5 anos de idade. Meu avô era militar do exército e foi transferido daqui para lá, e eles, ao longo dos anos, foram transferidos para morar em diversas casas. E em um determinado momento surgiu a oportunidade de morar mais próximo de onde vovô trabalhava. Ele era operador de máquinas escavadeiras, e naquele tempo o exército estava abrindo as rodovias federais. Então, como eu estava dizendo, o sargento contatou vovô, perguntando se eles gostariam de se mudar para essa casa. Ele imediatamente disse que seria ótimo e mais confortável. Porém, o rapaz falou para ele que a casa era um pouco estranha, que algumas pessoas saíram rápido de lá. E pediu para ele dizer isso à vovó e perguntar se ela tinha coragem. Tipo, esquece, eu fico aqui mesmo depois dessa apresentação. E imediatamente ela disse que sim. Opa, claro, pois vovó é uma mulher rocheda, não tem medo de nada. Eles se mudaram, trouxeram os móveis e vovó conta que a casa era no meio do nada, longe da vila militar e do quartel. Casa de madeira pré-fabricada. Tinha sala, cozinha, um quarto e a área de serviço era do lado de fora da casa. Certo dia, eles começaram a ouvir barulhos estranhos na casa à noite. Vovó não ligava nem um pouco. Vovó não ligava nem um pouco. Já vovô se pelava de medo. Tinha tanto medo que pegava minha mãe de mais ou menos 5 anos. Que pegava minha mãe. Minha irmã, é isso?
Verdade, é o vô-avó. A mãe dela tinha 5 anos nessa época. Então, ele tinha tanto medo que pegava minha mãe, que na época tinha mais ou menos 5 anos, e colocava na cama para dormir com eles. Certo dia, esses barulhos, mas eu faria isso também, não por eu ter medo de mim, não para a criança me proteger, mas o contrário. Se eu tô dormindo e eu começo a escutar coisa estranha na casa, eu quero deixar a criança próximo a mim, porque eu não sei o que pode acontecer com ela no outro quarto ou longe de mim. Eu faria isso por questão de proteção da criança, não porque eu tô com medo, eu preciso de uma companhia. Eu acho que talvez seja isso que ele pensou também. Mas vamos lá. Certo dia, esses barulhos começaram a piorar e se tornaram passos que andavam pela casa a noite toda. Ela conta que era nítido perceber que não era apenas uma pessoa, eram várias. E as coisas foram só piorando, panelas batendo, o fogão a lenha sendo ligado ou aceso, comida sendo feita. Opa, então vai, pode ficar assombração aí, se amanhecer tá comidinha feita, loucinha lavada. Brincadeira. Comida sendo feita, pelo menos os barulhos era disso. Até que aquelas coisas começaram a perceber que o meu avô tinha muito medo e começaram a perturbá-lo. Eles iam até o quarto, batiam em coisas dentro do quarto, faziam barulhos. E um dia a vovó conta que eles puxaram até o lençol dele, porque ele ficava coberto dos pés à cabeça, chorando e gritando de medo. Nossa! Ela me relatou que eles só tiravam a paz do meu avô, porque ele não era tão certinho, sabe? Meu avô era muito mulherengo. Ele não tratava muito bem a minha avó. Porém, antigamente, a frase ele tem os seus defeitos demais. Ele tem os seus defeitos demais, não deixa faltar. Não, ele tem os seus defeitos, mas não deixa faltar nada, sabe? Naquela época, isso se aplicava. Ela conta que quando eles o atormentavam, e ele só dizia assim, me perdoe, eu não vou fazer mais as coisas que eu faço, e eu não quero ir pro inferno. E aí que eles tiravam onda mesmo. Olha os fantasmas. Eu ia até ficar assim, vai fantasmaiada, vai lá, pega no pé agora, que agora esse homem direito. E aí que eles tiravam onda mesmo. E vovó e minha mãe ficavam rindo pra se acabar. Certo dia, minha avó foi lavar uma grande quantidade de roupas na área de serviço que ficava do lado de fora da casa. Ela conta que chegou um homem pela manhã e passou o dia inteiro conversando com ela, perguntando da família, contando também da vida dele. Nisso ela disse que ele ficou sentado na ponta do degrau da área no canto. E entre eles dois, ela estendeu muitos lençóis que estavam acumulados durante dias para serem lavados. E esse papo foi durante o dia inteiro. Ela entrava na casa, ele ia para a janela pelo lado de fora. Ela almoçou com a minha mãe e ele foi para a janela. Ela até o chamou para almoçar. Ele agradeceu, mas não aceitou. Ela voltou para a área para terminar o serviço e ele sentou novamente para conversar. Até que chegou o final da tarde e meu avô chegou e perguntou em voz alta e bravo. Com que você tanto conversa aí, Maria? Lá de baixo pude ouvir você conversando e gargalhando. Ela calmamente disse, com esse senhor, Silvio. Ele ficou aqui sentado o dia todo conversando comigo enquanto eu cuidava das roupas. E o meu avô disse, que homem? E quando ela olhou, não tinha ninguém. Eles procuraram ao redor da casa, mas como a casa ficava em um campo aberto, tipo uma clareira, e ao redor era mata, eles não viram ninguém. E também não daria tempo de uma pessoa correr tão rápido. Rapidamente minha avó percebeu que era um espírito e que ele tinha passado o dia todo fazendo companhia a ela. Já meu avô imediatamente ficou pálido e com a pressão baixa, de medo. Ela conta que era um homem alto, de roupas sociais, com aquelas camisas sociais de manga curta e usava um chapéu tipo fazendeiro. Porém, ela relata que em nenhum momento ela olhou para o rosto do homem.
Ela conversou o dia todo, mas não olhou para ver quem era. Não olhou para ver quem era. Ela disse que não sentiu essa vontade de olhar para ele. Curioso, né? Então minha avó, como espírito aventureiro, que ela sempre teve desde criança, que se eu te contar as presepadas que ela fazia, você não vai acreditar. Ou até iria morrer de tanto rir. Então a minha avó foi atrás de investigar e querer saber o que é que tanto tinha acontecido naquela casa, para esses fenômenos acontecerem, né? E ela descobriu que a casa em que morava, antes deles morarem, era um posto fiscal da Companhia de Entregas de Cartas e Encomendas. E o fiscal que trabalhava lá não era peça boa, sabe? Era como se ele fosse o chefão de algo errado de lá. Eu não sei se garimpo, tráfico, não sei, algo do tipo. E esse fiscal matava essas pessoas e desovava o corpo debaixo do balcão da pia. Como assim? Vovó conta que verificou o balcão embaixo da pia e viu que não era um lugar não era um local de armazenamento. Não tinha madeiras, era um lugar de chão batido, de terra. Ela não quis mexer, nem verificar se lá realmente havia corpos enterrados. Ela disse que não queria faltar com respeito com aquelas pessoas desenterrando, gerando mais desconforto e sofrimento ainda, né? E que esses acontecimentos por si só já aprovavam a verdade do caso, o tanto de espírito, né, ou de acontecimento dentro da casa. Ela conta que depois disso, sozinha, em um momento lá, conversou com aquelas pessoas, rezou e deixou que eles tivessem paz. E os aparecimentos não foram mais tão violentos como antes, como quando ficava batendo panela, fazendo comida, fazendo bagunça, assim como antes. Desse dia em diante, vovó utiliza uma frase que eu acho que é a mais pura verdade. Quando se trata do sobrenatural, gente morta, espíritos, assim, ela sempre diz: ah, minha filha, não precisa ter medo dos mortos, eles não fazem mal, a gente tem que ter medo é dos vivos. E é verdade. Então foi isso, Aninha, é um prazer enorme poder compartilhar esse relato verídico com você e com todos os assombrados, pois escuto e me divirto bastante. Ela pode contar milhões de vezes e para mim parece sempre que é a primeira vez. Meu avô e minha avó eram minhas preciosidades. Vovô se foi e minha pérola está comigo, minha amada avó Maria, que eu, minha mãe e meu pai cuidamos, zelamos e amamos, pois ela é um verdadeiro tesouro. Ela é uma biblioteca sagrada, cheia de histórias fantásticas. E deixo aqui minha declaração em público de amor, carinho e admiração à minha avó. E gratidão por, através dela, ter tido minha mãe maravilhosa. E eu, né? Grandes beijos, Aninha, e em breve mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Ixi, vô e vó tem tanta história, né? Para contar. Olha lá, e os espíritos eram sacana ainda. Viu que ele tinha medo e ia lá sacanear mais ainda. Mas tem outra coisa, né? Que diz que o medo atrai. Então, talvez o medo te faça ficar mais aberto e mais sensível ao que está ao redor. Enquanto quando você não tem, você está mais protegido, algo assim. Aí também ele já devia na praça, digamos assim. E aí o medo aumenta, porque quem não deve não teme, mas quem deve teme, que é o que ela falou. Ele mesmo falava, eu não vou fazer mais nada de errado. E ela falava, vai lá, vamos lá. E ela já se dava bem ali com as almas, ninguém fazia nada de muito assim, né? Vamos. Mas, gente, será que tinha coisa embaixo da pia? Mas, gente, quanto de buraco que tinha que abrir pra pôr? 1, 2. É muita gente? Mas no mesmo lugar? Ai, gente, eu não sei, credo.
Lobisomem atacou a minha amiga. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com a amiga de uma amiga dela e essa amiga autorizou ela contar essa história. E ela já vai alertando aqui que ninguém é obrigado a acreditar, mas que pelo menos respeite. Então ela conta que no ano de 1977 ela era uma pré-adolescente, tinha lá entre seus 12 e 13 anos quando isso aconteceu. Ela conta que nasceu numa família muito pobre, pobre mesmo. E aí quando ela tinha por volta de 7 anos de idade, a mãe dela se separou e aí é que a situação piorou ainda mais. Elas tiveram que morar num lugar onde não havia luz elétrica, não tinha água encanada. Ela foi para o Morro da Cruz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela conta que naquela época, no morro, não tinha muitas casas. Era mais árvores, mato, pedreira e campo aberto. Não havia recurso nenhum. E os poucos moradores que tinham ali na época também eram muito pobres. E ela conta que a mãe dela trabalhava durante o dia, então ela ficava sozinha em casa. E como a mãe dela era muito nova, durante a noite ela gostava de sair para se divertir, enfim. E ela acabava ficando sozinha em casa à noite também, sem luz elétrica, apenas com a luz do candeeiro, ou lampião, ou uma vela. Também não havia banheiro. Eles tinham patente. Para quem não sabe, a patente é uma casinha de madeira. É uma espécie de banheiro, tá? É uma casinha de madeira com um buraco, um poço, um fosso, um buraco no chão para você fazer ali as suas necessidades. E geralmente ela é feita bem longe da casa por conta do mau cheiro. E ela conta que lá na casa dela a patente realmente era bem longe da casa, ficava lá perto do mato. E ela conta que não era uma pessoa medrosa, longe disso, ela adorava ficar na rua olhando para o céu, a noite a encantava. Mas em uma certa noite de carnaval, a mãe dela não voltou para casa e ela estava sozinha como sempre. E naquela época existia muita revista com fotonovela e ler era o passatempo dela. Enquanto ela estava ali lendo, vendo uma fotonovela, ela escutou um barulho que veio da mata que ficava atrás da casa dela. E os 2 cachorros dela começaram a latir insistentemente. Aí ela abriu a janela e olhou para fora e viu que entre as plantações de girassol que tinha ali, tinha uma plantação de girassol no fundo da casa, ela viu alguma coisa se mexer. Mas como ali tinha um monte de animal selvagem, ela não deu muita importância. Mandou os cachorros ficarem quietos e voltou a ler a sua revista. Depois de 1 hora, mais ou menos, deu vontade de ir no banheiro. Aí ela abriu a porta, né, para sair, para ir para a patente, pegou um lampião para iluminar o caminho e foi. Mas no caminho ela achou uma coisa estranha. Os cachorros dela não estavam ali com ela, o que era estranho porque toda vez que ela ia para a patente, os cachorros a acompanhavam. Mas como ela estava muito apertada, ela estava com uma dor de barriga, ela continuou seu caminho até a patente e deixa os cachorros para lá, né? Chegou lá, foi fazer suas necessidades, né? Tava lá de boa, foi quando ela ouviu um uivo que veio do mato e escutou passos. Alguma coisa correndo na direção de onde ela estava. E aí ela ouviu o cachorro dela dar um grito horrível. Nessa hora ela levantou do assento e foi para fora para ver o que estava acontecendo ali, olhando ali para o mato. E ela começou a chamar o cachorro dela. Foi quando ela viu sair ali do mato algo que parecia um bode, só que em pé. E era todo peludo. Ela disse que ele tinha cerca de uns 2 metros de altura e aquilo começou a correr na direção dela. E ela saiu correndo, gritando desesperadamente em direção à casa dela. Mas ela conta que no caminho tinha uma subida com chão de areião e ela resbalou ali nisso. O bicho conseguiu ainda puxar ela pela perna, onde até hoje ela tem as marcas das unhas. Mas daí os cachorros dela apareceram e voaram no bicho para atacá-lo. Nisso ela conseguiu escapar literalmente das garras dele e correu para casa. Entrou, fechou a porta e ela escutava o bicho bater em volta da casa. Ele batia na porta, mas era uma porrada tão forte que a casa inteira balançava. Até que o bicho foi embora. Só que ela ainda podia ouvir os uivos dele no mato, e isso perdurou até o sol nascer.
A mãe dela chegou por volta das 6 da manhã e a encontrou ali em pânico, com a perna, uma das coxas, dilacerada pelas unhas do bicho. Ela tem as marcas até hoje na coxa. E ela contou tudo o que tinha acontecido para a mãe dela e a mãe dela imediatamente a levou ao pronto-socorro. Ela achou que a mãe dela nunca ia acreditar na história dela. Mas quando ela acabou de contar, a mãe dela virou para ela e disse que já tinha visto isso e que era um lobisomem e ela sabia quem era. Aí diz que ela falou para a mãe, né? Como assim? Você sabe quem é? Como assim um lobisomem? E ela falou, sim, eu conheço e você também conhece. Ele é marido da Dona Maria do Carmo. Ela conta que Maria do Carmo era a vizinha mais próxima que eles tinham. E essa vizinha contou para ela, para a mãe dela no caso, que o marido dela tinha uma maldição. E por conta disso eles vieram de outra cidade para lá, porque nessa outra cidade eles queriam matar o marido dela. E eles eram natural de Bagé. E depois desse ocorrido, eles se mudaram para a cidade de Viamão. E alguns anos depois, esse mesmo homem, foi encontrado morto no mato. Acharam apenas o corpo dele, porque a cabeça ninguém nunca encontrou. E aí está a foto da cicatriz na coxa dela. Ela diz que a foto não ficou muito boa porque ela mesma teve que tirar sozinha. Ela conta que teve que fazer 2 cirurgias de reconstrução na coxa e ainda assim não ficou livre das cicatrizes. Mas para as pessoas que não iriam acreditar em lobisomem, ela dizia que foi atacada por uma onça ou algum bicho do tipo. Mas ela diz que sabe bem o que a atacou e não foi nenhum animal conhecido. Foi sim um lobisomem. O olhar maldoso da minha cunhada. Eita! Cadê vocês? Beleza, tudo certo? Vamos lá. O olhar maldoso da minha cunhada. Foi pedido, acho que semana passada, né? Talvez. Vamos lá. Oi, Ana, meu nome é Fulana. O relato é sobre o poder do olhar maldoso da minha cunhada. É a carinha dela. Vou adiantar que eu acho que eu sou médium ou coisa do tipo. Eu digo que acho, pois ainda não procurei orientação para saber sobre essas coisas. Eu costumo ver coisas, ouvir, ter premonições e sonhos que me falam coisas que podem acontecer e me pedem para ajudar pessoas que estão em situações ruins. Mas vamos ao relato. A irmã do meu marido definitivamente é o tipo de pessoa que qualquer pessoa de bem quer ter longe. Nem mesmo meu marido, que é irmão dela, suporta ela. Ela é uma pessoa tóxica, vive resmungando da vida, falando mal das pessoas, nada para ela é bom, ela não fica feliz pelas conquistas alheias. Dá para ver no tom de voz a inveja quando fala das pessoas que ela conhece. Além de dificilmente alguém vê-la sorrindo, porque sempre tá de mau humor. Sério, gente, eu nunca achei que seria possível existir alguém como ela. Tem 4 anos que eu conheço meu marido e sempre tive um bom convívio, respeito e educação com a irmã dele. Por respeito a ele, sabe? Mas definitivamente ela não é o tipo de pessoa que eu gosto de ter por perto. Além disso, ela é extremamente prepotente e arrogante. Tudo tem que ser da forma que ela quer, se não for ela briga, xinga até Deus. Recentemente, a família do meu marido e ele, o meu marido, resolveram fazer planos com relação a uma determinada coisa. Porém, a irmã dele acabou com todos os planos pelo simples fato de que não foi como ela quis. E tratou mal todas as pessoas e se colocou como vítima, pois todos rebaixaram ela por não aceitar a opinião dela. A verdade é que era uma porcaria as ideias dela. E se irritou comigo, pois eu fiz algumas correções nas ideias dela, na tentativa de melhorar e não tirar totalmente ela da história, para evitar desavenças, sabe? Eu fiz de boa vontade, porém só piorou o surto dela. Ela quis me tratar mal e detalhe que ela já tinha feito antes e eu relevei. Porém, no momento eu não engoli.
E eu chamei ela de imatura e aí a coisa só piorou, né? Ela decretou guerra a todo mundo da família. Nem imagina as atrocidades que os próprios pais ouviram dela. Olha, eu precisei ter contato com ela durante os dias seguintes e eu sempre fui educada. Eu falava com ela, porém ela, muito infantil, virava o rosto, saía do local para não olhar para mim. Além das indiretas que ela soltava no ar, sabe? Enfim. Por eu ser sensitiva ou algo do tipo, eu me sentia mal perto dela. Parecia que tinha uma energia tão ruim nela que pegava em mim. E eu me sentia cansada, enjoada, sonolenta, com tontura. Era sempre assim quando eu estava no mesmo lugar que ela. E eu acabava que passava dias de cama, porque parecia que me deixava doente. Eu resolvi definitivamente evitá-la a todo custo. Então, um certo dia, eu sonhei que estava em um lugar com algumas pessoas à minha volta. Pessoas com roupas brancas. E um homem veio falar comigo e ele me disse o seguinte: você precisa ter cuidado, pois a inveja de uma pessoa está te afetando. Essa pessoa é sua cunhada. O olhar maldoso dessa pessoa é o motivo para o seu cabelo estar caindo descontroladamente. Ana, já havia um pouco mais de 2 meses que o meu cabelo caía muito, ao ponto de eu não nem pentear mais o meu cabelo, pois sempre que eu mexia no cabelo, saía metade dele. Isso me fez ficar com a autoestima baixa, chorar muito. Doía ver a quantidade exagerada de fios que caíam e até o meu marido achava estranho. Na hora que o homem do sonho falou isso, eu entrei em choque e perguntei como o olhar ruim de alguém é capaz de fazer isso. O homem me explicou o porquê do olhar mau afetar fisicamente alguém. Porém, eu não recordo da explicação dele. Eu perguntei como alguém tem inveja do meu cabelo. Olha, o meu cabelo ele está em processo de recuperação por conta de um procedimento químico feito de uma forma incorreta. Ou seja, meu cabelo não tá legal, né? Pra que tem inveja do meu cabelo? Se fosse aqueles cabelão, sabe? Que está brilhante, volumoso, longo, que chama atenção. Você fala, uau, que cabelo sedoso. Eu queria ter um cabelo sedoso assim, sabe? Mas o que ela tá falando é que meu cabelo não tava legal. Pra que tem inveja do meu cabelo que tava lá, né? Todo cagado. Mas, então, então, ele não tava legal. Aí eu perguntei por que tem inveja do meu cabelo. E aí ele falou que esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos. O outro é o rosto. Aí é que eu fiquei mais indignada. Porque, gente, eu não sou assim bonita. Eu acho que eu sou simpática e engraçada. Por isso eu consegui me casar. Ai, meu Deus. Eu sou simpática, sou engraçada, por isso que eu consegui casar. Pois se dependesse da beleza física, eu tava encalhada. Às vezes é você que pensa isso, não é? E o homem, mais uma vez, falou que o olhar da pessoa maldosa e invejosa provoca isso. Olha, tiveram outros diálogos sobre essa pessoa e sobre os motivos, mas eu não vou citar aqui. Bom, ele me pediu para evitar ver a minha cunhada e falou que sempre que eu não pudesse evitá-la, né, que eu não pudesse evitar vê-la, que eu cobrisse o meu cabelo para ela não ver. Quando eu acordei, eu fiquei um pouco irritada, porque além da energia ruim que ela transborda, agora eu teria que esconder o meu cabelo. Sempre que precisei ir a um lugar que ela estava, eu ia com um casaco, com uma touca e passava o tempo todo com meu cabelo escondido. Eu comecei a achar isso muito incômodo e me perguntava até quando eu ia ter que esconder. E nisso já tem uns 2 meses. Só para você entender como o meu cabelo ficou, a parte da frente caiu basicamente tudo. É visível o espaço sem cabelo. Se eu tentar fazer uma franja, eu não tenho cabelo suficiente para isso.
Mas nesses 2 meses que me foi pedido para esconder o cabelo, meu cabelo começou a crescer nas partes que caiu. E o restante tá bonito. Dando um jeitinho, consigo disfarçar as partes que estão crescendo e o meu cabelo tá voltando a ter vida. Resolvi escrever, pois um dia antes de te mandar esse relato, o meu marido foi até a mãe dele e a mãe dele contou a ele que a irmã dele está com queda de cabelo, que ela não estava bem e tudo mais. Que a minha cunhada mandou uma foto para a mãe mostrando a quantidade exagerada de cabelo que está caindo dela. Meu marido falou que a minha sogra está preocupada com isso. Meu marido falou que na hora que ouviu a mãe falar sobre isso, pensou com ele mesmo: bem feito. Ele disse isso porque eu contei a ele sobre o sonho, entendeu? Quando ele chegou em casa, que me contou, na hora eu senti que o homem do sonho me mandou esconder o cabelo para me proteger e que, de certa forma, iria voltar para ela todo o olhar maldoso. Talvez não só com relação a mim, como a tantas outras pessoas que ela tanto fala mal. Enfim, não foi assim tão sobrenatural, mas eu acho que é importante alertar as pessoas para terem cuidado com gente tóxica e infeliz. Se puderem, se afastem. Se não puderem, orem muito. Pois comigo, além desse aviso, foi muita oração para tirar esse olhar mal de perto e, infelizmente, eu não posso cortar definitivamente o convívio com ela. E vou seguir escondendo o meu cabelo até que digam que eu posso mostrar ou me orientem de outra forma. Ah, e tudo que fizermos com má intenção para outra pessoa, um dia volta para nós mesmos. Sejam bons com os outros, para que só voltem coisas boas para vocês. Obrigada por ler meu relato. Amo esse canal maravilhoso e esse é o meu segundo relato lido por você. Fiquem todos com Deus. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Quem aí tem alguém de zóio ruim? No convívio, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes na faculdade, às vezes em casa, às vezes na família, né? Bom, tenho 25 anos, já passei por isso várias vezes e sempre com alucinações, entre aspas, é aquilo que eu estava falando. E visões relacionadas ao sobrenatural e coisas assustadoras. Por que se a gente alucina, por que a gente não alucina com unicórnio, com fadas e campos floridos? Por que tem que ser a porcaria de uma coisa feia? Então, continuando. Sei que a ciência explica, mas minhas experiências me levam a crer na parte espiritual do negócio. É o que eu estava falando aqui. Em uma dessas vezes, recentemente, estava no meu quarto dormindo quando acordei, entre aspas, naquele estado de paralisia. Eu havia dormido com a janela aberta e era umas 6:30 da tarde, beirando o anoitecer. Da janela entrava a luz da lua. Estava escuro, mas dava para visualizar os objetos no quarto. Quando abri os olhos, vi à esquerda uma senhora, parecendo uma índia. Ela tinha um cabelo longo, liso e preto, um rosto bem enrugado, usava algo que parecia um poncho de crochê estampado. Procurem no Google, vocês vão entender do que se trata. E tinha nas mãos uma espécie de tigela, daquelas de madeira. Ela mexia na tigela como se estivesse colocando coisas e misturando, mas eu não conseguia ver completamente. Eu fiquei olhando, assustada, tentando me mexer por alguns minutos ou segundos, quando finalmente eu consegui falar. Sai daqui, me deixa em paz. Em tom ríspido. Sai daqui, me deixa em paz. Aquela senhora me olhou, fez que não com a cabeça e continuou o que estava fazendo. Eu, mais uma vez, tomada pelo medo e pela coragem ao mesmo tempo, disse, saia agora. Ela me olhou e fez que não novamente, mas dessa vez apontou para sua frente, do meu lado direito.
Eu só conseguia mexer um pouco da boca e dos olhos, então olhei para a direção que ela apontava, sem conseguir mexer a cabeça, e ali havia um ser, metade cachorro, metade homem, que até então eu não tinha notado. Ele estava sentado na minha cama, de costas para mim, olhando através da janela. Ele tinha um corpo de homem, mas sentava como um cachorro e a cabeça também era de cachorro. Era grande, do tamanho de um homem mesmo, ou seja, aquela posição, aquele corpo sentado daquele jeito, era completamente assustador e bizarro, macabro. Eu, que no começo estava com medo daquela senhora, me gelei toda e senti um pavor terrível daquela criatura. Era como se eu sentisse uma energia demoníaca exalando daquele ser. Comecei a orar e pedir a Deus para que me acordasse. Não sei quanto tempo se passou, mas logo eu acordei. Entre aspas, né? Porque é uma coisa assim, você já parece que está acordado vendo aquilo e de repente se acorda de novo. Bom, o quarto estava exatamente do mesmo jeito que no sonho, entre aspas, mas parecia agora mais nítido, já que durante a paralisia parecia que estava todo meio nublado e a luminosidade era meio azulada, acinzentada, assim. Acordei assustada e a primeira coisa que eu pensei era que aquela senhora estava me protegendo de algo muito ruim. Desde esse dia eu não parei de pensar sobre isso. Nunca tinha visto ninguém parecido com aquela mulher. Eu não sei de onde veio, nem por que aparentemente me protegia, mas agradeci a Deus. Ana, pode ter sido um sonho, mas quem já passou pela paralisia do sono sabe como essa experiência é diferente de sonhar. Não é bem um sonho, é diferente. Eu tive a impressão de estar olhando por outra dimensão. Como se eu estivesse acessando o mundo espiritual que nos rodeia. Mas, sinceramente, foi uma experiência horrível. Como todas as outras, que outra hora eu conto pra vocês. Como todas as outras, né? Horrível. O medo misturado com a impossibilidade de se mexer é angustiante e desesperador. Às vezes eu tenho medo de dormir, dá vontade de passar a noite em claro só para não viver experiências como essa. Então eu rezo e peço a Deus por ajuda. Alguém já viu algo parecido? Tem alguma teoria do que significam aquelas figuras ao pé da minha cama? Espero que tenham gostado do relato. Ana, obrigada pelo conteúdo maravilhoso que você e o Matheus trazem para nós. Um grande beijo, sou sua fã. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito na mesma coisa. Aquela senhora pode ser uma ancestral sua. E ela estava ali mexendo um pote de madeira. Vai saber se ela não estava lidando com algumas ervas, alguma coisa ali, tipo uma xamã, sabe? Algo assim. E aí você falou, sai daqui pra ela. Ela falava, não. 3 vezes ela repetiu, tipo, eu não vou sair daqui, porque se eu sair, você tá ferrada. Porque olha aqui o bicho que tá aqui querendo te pegar, né? E aí a hora que ela... Aquele era esquisito. Agora, que ser também, por que tava ali, aí eu já não sei. Corpo de gente e cabeça de cachorro. E sentado na posição de cão também. Se alguém aí souber alguma entidade, alguma coisa assim que possa aparecer desse jeito, será que aquilo foi mandado? E aí essa senhora, essa índia estava protegendo? Era uma índia, né? Ou uma entidade, ela pode ser uma entidade que está aí ao seu redor te protegendo. Olha lá, ela parecia uma índia, era uma senhora, cabelo longo, liso e preto e um rosto bem enrugado. Usava algo que parecia um poncho de crochê estampado. Ela parece... Ai, que susto. Ela parece mais... Vai saber, né? Esse ponto. Peruana, boliviana, asteca.